A cadeira dobrável embaixo de mim soltou um rangido lento e desagradável, como se não aprovasse o que estava prestes a acontecer. Café queimado e barato pairava no ar daquele salão paroquial da igreja, misturando-se com casacos de lã molhados e um leve cheiro de desinfetante de limão. Um relógio de parede fazia tic-tac alto o suficiente para contar seus erros. Eu conseguia ouvir alguém prendendo a respiração. O som do anel de casamento de outra pessoa batendo contra o copo de isopor. Evandro Caldas estava de pé perto da mesa do café, ombros quadrados, rosto pálido naquela luz fluorescente sem vida. Ele olhou da minha pasta manila fina para Karina, minha enteada, e depois para Marina, minha esposa. Sua mandíbula trabalhava como se estivesse mastigando algo que não queria engolir. Então ele olhou para mim e, com uma voz que não estava irritada, apenas ferida e firme, disse: Não foi isso que me disseram, e dói mais do que você imagina. A sala congelou. Não o tipo de silêncio que você consegue quando as pessoas estão sendo educadas. O tipo que você consegue quando a verdade entra e todos percebem que ela não se importa com quem está confortável. Eu não sorri. Não senti que havia vencido nada. Tudo o que conseguia pensar era: eu a criei. Eu estava lá e eles estavam tentando me apagar como uma mancha na janela. 2 dias antes, eu ainda estava na minha própria cozinha em Ribeirão Preto, São Paulo, com cheiro de torta de maçã no ar e uma frase pairando entre nós que mudaria o resto da minha vida. Era a segunda-feira antes do Dia da Consciência Negra, quando descobri que não estava convidado para esta história da minha própria família. Ribeirão Preto estava vestindo sua cara de final de novembro, céu cinzento pressionado para baixo, vento cortando através da sua jaqueta como se tivesse uma mágoa. A lama no estacionamento da cooperativa de crédito Sicredi havia se tornado daquele marrom sujo, do tipo que te faz limpar as botas 2 vezes antes de entrar em qualquer lugar decente. Eu acabara de sair de um trabalho na rua Voluntários da Pátria, refazendo a tafiação de uma loja antiga que ainda cheirava a mofo e perfume rançoso de qualquer negócio que havia estado lá antes. Sou eletricista sindicalizado da CUT. Meus dias são estáveis, fios não se importam com seus sentimentos. Eles só se importam se você faz certo. Sempre foi meu conforto no meu ofício. Se você cruza o fio errado, algo desarma. Às vezes algo queima. Mas pelo menos as regras são regras. Família, eu havia aprendido. Pode dobrar essas regras até você não se reconhecer. Entrei na nossa casa, nosso modesto sobrado no Jardim Canadá, com as mãos ainda cheirando levemente a metal e isolamento elétrico. Marina tinha a cozinha aquecida, fornos unindo, aquele cheiro doce e temperado de torta e canela rolando pelo lugar como uma promessa. Ela estava usando seu rosto de visita mesmo sendo só eu, cabelo arrumado, batom passado, como se estivesse ensaiando ser agradável. Karina mandou mensagem, ela disse, sem levantar os olhos do balcão. Afrouxei minha jaqueta. Está tudo bem? Ela e o Evandro vão passar aqui na quarta só para dar um oi antes de saírem. Sair para onde? Marina pausou. Foi pequeno, apenas meio segundo de pausa. Mas eu já refiz a fiação de casas antigas o suficiente para saber a diferença entre um zumbido constante e uma oscilação perigosa. Para conhecer a família do Evandro, ela disse. Pisquei. Em Campinas. Não é longe, mas longe o suficiente para fazer as malas. Longe o suficiente para fazer um plano. E eu vou também? Perguntei. Porque é isso que você faz quando sua filha, enteada legalmente, fica noiva. Você aparece, você aperta as mãos, você sorri, você age grato que alguém ama sua filha. Marina continuou alisando a massa da torta, como se ela a tivesse ofendido. Vai ser só eu. Algo frio deslizou pela minha espinha, e não era o tempo. Por quê? Perguntei. Ela suspirou como se eu tivesse pedido para ela explicar a gravidade. João, é complicado. Essa frase. As pessoas a usam como um cobertor, como se jogando-a sobre a verdade você parasse de olhar para a forma por baixo. Karina vai levar o Dárcio, ela disse baixinho. Eu a encarei. Dárcio Mendes. Marina finalmente encontrou meus olhos. Os dela estavam cansados. Não exatamente culpados, apenas resignados. Como se ela já tivesse decidido o que era mais fácil. Karina quer o pai dela lá, disse Marina.
A família do Evandro é tradicional. Eu quase ri, mas saiu errado. Tradicional, repeti. Então eu sou o quê? Má educação? João. Levantei a mão. Eu estou nesta casa há 17 anos, Marina. Paguei por metade das coisas nela. Consertei cada tomada queimada e ventilador de banheiro com vazamento e luz da varanda quebrada. Levei a Karina para a escola quando seu carro não pegava. Assinei para o primeiro carro confiável dela quando ela tinha 19, porque o Darcio estava sumido no mato. A boca da Marina se estreitou. Não faça isso. Não faça o quê? Tornar sobre dinheiro. Senti meu rosto esquentar. Não é sobre dinheiro. É sobre estar presente. Marina voltou-se para a Betorta. É só um encontro, João. Um encontro, disse devagar. O encontro onde as famílias se olham nos olhos e decidem quem pertence. Ela não respondeu. O exaustor do fogão ligou. Em algum lugar na sala, o velho relógio de pêndulo fazia tic-tac. Tique, tique, tique. Como se o tempo estivesse contando os pontos. Naquela noite, eu não disse muito. Comi a canja que Marina colocou na minha frente. Lavei minha tigela. Limpei o balcão por hábito, do jeito que sempre fazia. Marco minhas horas de trabalho no meu pequeno calendário de bolso, porque é quem eu sou. Firme, cuidadoso. O tipo de homem que acredita que a vida é principalmente uma série de pequenas responsabilidades feitas certas. Mas meu peito estava apertado. Não como um infarto, como algo sendo espremido até um ponto. Na manhã seguinte, a traição apareceu no meu telefone antes do meu café terminar de pingar. Eu estava de pé na cozinha de meias, observando a cafeteira espirrar e cuspir, quando uma notificação apareceu. Facebook. Não vivo nele, mas mantenho, porque Karina posta fotos lá. Às vezes, Marina também quando quer mostrar ao mundo que somos felizes. Era uma foto da Karina. Ela havia postado tarde na noite anterior, provavelmente pensando que eu não veria. Lá estavam eles, Karina num casaco social, cabelo cacheado, sorrindo como se tivesse ganhado algo. Marina ao lado dela, mão no braço da Karina, e Dárcio Mendes, de pé do outro lado como um pai orgulhoso, como se não tivesse perdido aniversários e apresentações da escola, e um inverno feio quando Karina ficou doente, e ficamos sentados numa sala de espera do pronto-socorro por 6 horas, sob luzes fluorescentes que faziam todo mundo parecer morto. Atrás deles estava uma placa de restaurante em Campinas, do tipo com luzes de cordão e menu de quadro negro. Na legenda, Karina havia escrito: Noite em família. Tão grata por ter o papai aqui para isso. Papai. Meu polegar pairou sobre a tela. Senti um zumbido surdo nos ouvidos. E por um segundo, estava de volta na marinha, 19 anos, de pé num convés frio, tentando manter o rosto neutro enquanto o vento te esbofeteava. Você aprendia a manter sua expressão firme. Aprendia a engolir suas palavras, mas eu não tinha mais 19 anos. Tinha 56 e minha própria filha lhe estava chamando outra pessoa de papai, como se eu nunca tivesse existido. Marina entrou na cozinha ainda de roupão, cabelo bagunçado. Agora que o rosto de visita ainda não era necessário. Ela viu meu telefone, viu minha expressão. Ah, João, ela disse como se tivesse pisado em algo. Karina postou, disse baixinho. Os ombros da Marina subiram e desceram. Ela está animada. Virei o telefone para ela poder ver a legenda. Seus olhos passaram por cima. Ela não se encolheu, não me defendeu. Apenas disse: Dárcio está tentando. Isso é importante para para Karina. E o que é importante para mim? Perguntei. Minha voz não rachou. Não deixei. Marina desviou o olhar, e naquele momento, entendi algo que doeu pior que o post do Facebook. Seu silêncio não era confusão, era concordância. A porta da frente se abriu, então Karina, entrando como se fosse dona do ar, vento frio a seguindo, bochechas rosadas de fora. Ela cheirava a perfume caro e ar de inverno. Oi, ela disse animada. Mãe, João. Não, papai. Nem mesmo João com carinho, apenas um rótulo. Levantei meu telefone. Então, você conheceu a família do Evandro? O sorriso da Karina vacilou por meio segundo. É,
E você levou o Dárcio? Ela deu de ombros como se eu tivesse perguntado se ela havia pegado leite. Ele é meu pai. As palavras acertaram, mas as próximas acertaram mais forte. Os olhos da Karina ficaram afiados. Olha, não transforme isso numa coisa. A família do Evandro é assim. Eles queriam uma primeira impressão elegante. E eu não sou elegante? Perguntei. Karina exalou impaciente. João, você não é meu pai. A cozinha estava quente, a cafeteira chiava. O cheiro de torta de maçã pairava no ar como uma memória de algo doce. E ainda assim, senti frio. Marina não disse nada. Encarei Karina, esta mulher adulta que ajudei a criar, e senti algo em mim ficar quieto e pesado. Sussurrei porque não confiava na minha voz mais alto que isso. Tá bom, disse. Entendi. Karina piscou, quase surpresa que eu não lutei. Marina continuou encarando o balcão como se pudesse salvá-la. Passei por elas, descendo o corredor até o quarto e peguei minha jaqueta. Minhas mãos estavam firmes, mas meu estômago estava se torcendo como um fio sendo puxado muito forte. Atrás de mim, Karina gritou: Estamos saindo amanhã de manhã. Não seja estranho sobre isso. Não respondi porque no meu ofício, quando uma linha está morta, você para de alimentá-la com energia. E algo dentro de mim acabara de morrer. Na manhã seguinte, descobri que eles não apenas queriam que eu ficasse quieto, eles queriam que eu fosse invisível. E a batida na porta do meu apartamento, forte o suficiente para balançar a moldura barata, me disse que eles não haviam terminado de me usar ainda. A batida não parou quando fiquei quieto. Ficou mais alta, afiada, irritada. O tipo de batida que assume que você deve algo a alguém. Fiquei de pé na cozinha estreita do meu apartamento no Jardim Paulista, descalço no laminado frio, observando o ponteiro dos segundos no relógio da parede passar pelo 12. Tique, tique, tique. O radiador fazia barulho como se tivesse opiniões. Em algum lugar no andar de cima, a TV de um vizinho ria de uma piada que eu não conseguia ouvir. Eu já sabia quem era. Abri a porta mesmo assim. Marina passou por mim primeiro, casaco meio fechado, olhos flamejando como se tivesse ensaiado esse discurso no carro. Karina seguiu, mandíbula tensa, telefone já na mão como evidência. O que há de errado com você? Marina disse no segundo em que a porta se fechou atrás delas. Recuei para dar espaço a elas. O apartamento cheirava levemente ao café da noite passada e ao desinfetante de limão que o prédio usava nos corredores. Não era muito. Um sofá que comprei usado, uma mesa pequena. Minhas botas alinhadas perto da porta, bicos apontando para fora. Hábito perfurado por anos de não querer tropeçar no escuro. Karina cruzou os braços. Você não respondeu minhas mensagens. Recebi, disse. Então por que não respondeu? Marina entrou na conversa. Você tem agido estranho, João. Silencioso, frio. Olhei para ela. Tá bom, não é uma resposta. Ela disse com raiva. É nada. Você está agindo como se tivéssemos feito algo errado. Karina deu uma risada afiada. É, como se tivéssemos traído você ou algo assim. A palavra ficou lá. Traído. Meu peito se apertou. E por um segundo, senti aquela pressão atrás dos olhos, do tipo que vem antes de você dizer algo que não pode retirar. Eu conseguia sentir subindo pela minha garganta. 17 anos de comentários engolidos se alinhando, prontos para sair todos de uma vez. Pensei em ficar de guarda na marinha final dos anos 80, vento do lago passando pelo convés durante exercícios de treinamento. Como você aprende a manter a mandíbula firme e a boca fechada porque perder a cabeça não te aquecia ou te levava para casa mais rápido. Respirei fundo em vez disso. O que vocês querem? Perguntei. Marina jogou as mãos para cima. Queremos entender por que você está sendo assim. Assim como? Como se tivéssemos apagado você, disse Karina, sarcasmo pingando. Encontrei seus olhos. Vocês apagaram. O silêncio rachou pela sala como um disjuntor desarmando. Marina me encarou. João, vocês foram conhecer a família dele, disse, calmo, firme. Vocês levaram o Dárcio. Disseram a eles que ele era o pai dela e me disseram para não ir. Karina zombou. Foi só um encontro. Esses encontros importam, disse. É onde as pessoas decidem quem você é.
Marina balançou a cabeça. Você está fazendo isso maior do que é. Senti algo se torcer dentro de mim. Estou? Karina se adiantou. A família do Evandro é consciente da imagem. Eles perguntaram sobre estabilidade, sobre histórico. Foi mais fácil assim. Mais fácil para quem? Perguntei. Ela hesitou apenas um tempo, o suficiente. Para todo mundo? Disse finalmente. Aí estava. Marina esfregou as têmporas. João, precisávamos que isso corresse bem. Soltei uma respiração curta. Vocês precisavam do meu nome, não de mim. Nenhuma das duas negou. Olhei ao redor do apartamento, as paredes nuas, o relógio fazendo tic-tac, o cabide com uma jaqueta pendurada. Eu havia me mudado 3 semanas antes, dizendo a mim mesmo que era um espaço temporário. Marina havia chamado. Como se você pudesse embalar 17 anos e empilhar num canto. Karina gesticulou em volta. Viu? É disso que estou falando. Essa vibe não teria se encaixado. Algo estralou então, não alto, internamente, como um fio finalmente desistindo. Trabalho no mesmo ofício há 30 anos, disse, minha voz baixa. Apareço no horário, pago minhas contas. Criei você quando seu pai estava sumido. Se isso não se encaixa, o problema não é meu. O rosto da Marina endureceu. Você não tem o direito de fazer chantagem emocional com ela. Não estou, disse. Estou declarando fatos. Karina revirou os olhos. Os pais do Evandro nem perguntaram sobre você. Isso acertou mais pesado que qualquer outra coisa que ela havia dito. Eles não perguntaram, repeti. Não, ela disse. Porque foram informados que você não estava realmente envolvido. Encarei ela. Informados por quem? Ela desviou o olhar. Os lábios da Marina se abriram e fecharam. E, de repente, a sala pareceu muito pequena. Você disse a eles, falei para Marina. A voz da Marina baixou. Eu simplifiquei. Ri uma vez afiado e sem humor. Você me apagou. Marina explodiu. Eu estava protegendo a Karina. Do quê? Perguntei. Karina pegou sua bolsa. Isso é inútil. Você está agindo como um mártir. Senti aquela onda novamente. Raiva, calor. Palavras se alinhando. Por uma fração de segundo quis gritar. Listar cada noite tarde, cada conta paga. Cada carona dada na neve. Em vez disso, me afastei e abri a porta. Terminei com essa conversa, disse. Marina me encarou como se não me reconhecesse. Você está simplesmente indo embora. Sim, Karina zombou. Bem maduro. Elas passaram por mim. Ar frio entrando correndo do corredor. Então a porta bateu. Tranquei. O silêncio depois foi alto. O relógio, o radiador, minha própria respiração. Fiquei lá mais tempo do que deveria, encarando a porta como se ela pudesse se explicar. Então peguei minha jaqueta e minhas chaves e saí. O vento lá fora cortava direto através de mim. Ribeirão Preto no final de novembro não se importa com como você se sente. A neve ainda não havia caído completamente, mas o chão estava escorregadio com lama meio congelada, cinza e feia sob as luzes da rua. Dirigi sem pensar, memória muscular assumindo até eu parar no estacionamento do Clube dos Veteranos, na Avenida 9 de Julho. A placa zumbia levemente. Lá dentro estava quente daquele jeito cansado. Calor velho, cheiros velhos. Cerveja, café, fumaça de cigarro assada nas paredes de décadas atrás, quando as pessoas fumavam em todo lugar e ninguém pedia desculpas por isso. Alguns caras sentados nas mesas, casacos jogados sobre as cadeiras. Bandeiras alinhavam as paredes, cores desbotadas, mas ainda de pé. Alguém riu baixo no bar. Milton me viu e deslizou uma caneca pela mesa sem uma palavra. Café preto, forte o suficiente para lembrar que existia. Você está bem, João? Ele perguntou. Envolvi as mãos ao redor da caneca, sentindo o calor penetrar nos meus dedos. É, disse. Só coisa de família. Milton acenou como se entendesse mais do que eu havia dito. Ele não insistiu. No Clube dos Veteranos, ninguém cutuca feridas que não sangram. Ficamos lá em silêncio companheiro. Do lado de fora da janela, a neve começou a cair. Leve no início, flutuando sobre a Avenida 9 de Julho, como se não tivesse lugar melhor para estar. Observei por muito tempo. Foi quando meu telefone tocou.
Número desconhecido. Encarei, então atendi. Alô, Sr. Hollis. Uma mulher disse, sua voz educada, cuidadosa. Aqui é Linda Caldas, mãe do Evandro. Meu aperto se apertou na caneca. Sim, disse. Aqui é o João. Houve uma pausa. Espero não estar ligando numa hora ruim. Olhei ao redor do clube dos veteranos, as bandeiras, os homens, a dignidade silenciosa do lugar. Não, disse. Está tudo bem. Ela respirou fundo. Queria perguntar uma coisa. Nos disseram que você era apenas um colega de casa, não realmente parte da família. As palavras deslizaram sob minhas costelas como gelo, e pela primeira vez, desde que Karina disse aquela frase na minha cozinha, soube que ficar quieto não ia consertar nada. Nunca fui colega de casa de ninguém, disse finalmente. Minha voz soava mais firme do que me sentia. Casei com a Marina quando a filha dela tinha 9 anos. Eu a criei. Houve uma pausa longa. Entendo, disse Senhora Caldas. Não foi assim que nos explicaram. Imaginei, disse. Evandro valoriza a honestidade. Nós também. Achei que devia saber. Agradeço a ligação, disse, e era verdade. Quando desligamos, fiquei encarando meu café. Milton se recostou. Está tudo bem? Depende de como você define tudo bem, disse. De volta ao apartamento, puxei meu calendário de bolso da jaqueta. Hábito antigo. Anote as coisas. Prova de que você apareceu. Sentei e abri a gaveta onde guardava as coisas chatas. Impostos, recibos. Vida reduzida com a papel. Não estava procurando por alavancagem. Estava procurando pela verdade. Encontrei a papelada do carro da Karina. Ela tinha 19. Assustada no pátio de carros usados. Crédito limitado, Dárcio sumido. Eu havia assinado sem hesitar. Porque é isso que você faz. Em seguida, uma conta de hospital de anos atrás. Marina chorando, calculadora na mesa. Eu escrevi o cheque sem discurso. Depois, o programa da formatura do ensino médio. Lado esquerdo das arquibancadas, não esquecer câmera, na minha caligrafia. Então algo mais recente. Um pagamento em atraso que quase havia prejudicado meu CPF. Karina havia pedido para cuidar. Paguei silenciosamente. Olhando tudo espalhado na mesa, percebi algo pior que ser excluído do futuro. Eles estavam reescrevendo o passado. No meu ofício, disse em voz alta, se você rotula um fio errado, alguém se machuca. Juntei 3 coisas numa pasta manila fina, não tudo, apenas o suficiente. Meu telefone tocou. Mensagem da Marina. Precisamos conversar. Não respondi. Outra mensagem chegou de um endereço desconhecido. Senhor Hollis, estamos fazendo uma pequena reunião de família na nossa igreja domingo à tarde. Se estiver disposto, gostaríamos que estivesse lá. Linda Caldas. Li 2 vezes. Domingo, local público, testemunhas. Se iam falar sobre mim, decidi que havia terminado de ser ignorado. Domingo de manhã, o apartamento estava quieto. Relógio na parede marcando o tempo, estivesse você pronto ou não. Fiquei na cozinha com o café esfriando nas mãos. Passei a semana me dizendo que não me importava, mas me importava o suficiente para sentir nos ombros. Tenso, dolorido. Tomei banho, fiz a barba, vesti minha jaqueta boa. Você mostra respeito quando entra no espaço de outra pessoa, mesmo que eles não tenham mostrado primeiro. A pasta estava na mesa. Deslizei-a embaixo do braço e parei na porta. Por um momento, considerei não ir. Mas havia algo sobre ser chamado apenas de colega de casa, que grudava como um espinho. Uma mentira repetida o suficiente começa a parecer verdade. A igreja ficava a 10 minutos, prédio modesto de tijolos. Estacionamento meio cheio. Sentei na caminhonete por 1 minuto antes de sair. Na marinha, antes das inspeções, você checava seu uniforme. Ordem importava. Arrumei minha jaqueta, peguei a pasta e entrei. O salão cheirava a café e desinfetante. Cadeiras dobráveis em fileiras. Cafeteira gorgolhando nos fundos. Evandro estava perto da janela com os pais, nervoso. Karina no telefone. Marina ao lado dela, olhos rastreando saídas. E Darcio estava lá também, mais perto da frente, pernas cruzadas, sorriso que dizia que já havia sido bem-vindo. Senti aquela torção no estômago.
Peguei um assento no corredor, terreno neutro, descansai a pasta no joelho. Marina me viu, olhos arregalados. Você veio, sussurrou. Disse que viria. João, por favor, não torne isso mais difícil. Encontrei seus olhos. Não vou falar a menos que me perguntem. Esse era o acordo comigo mesmo, sem discursos, sem acusações, apenas verdade se fosse pedida. Os Caldas chamaram a atenção de todos alguns minutos depois. Senhor Caldas, um homem alto com cabelo grisalho rareando e um jeito cuidadoso de falar, ficou de pé perto da frente. Agradecemos todos por virem, ele disse. Isso é apenas uma chance das famílias estarem na mesma página antes de seguir em frente. Mesma página. Me mexi na cadeira e senti a borda da pasta pressionar meu joelho. Senhor Caldas olhou ao redor da sala, sorrindo educadamente. Então seu olhar pousou em mim. Ele hesitou como se estivesse tentando me situar. E você é? Ele perguntou. Antes que eu pudesse responder, Dárcio se inclinou para frente. Esse é o João. Ele é... Bem, ele e a Marina foram casados, passado. Senhor Caldas acenou devagar. Entendo. Senti as palavras se alinhando na minha garganta, querendo sair. Mantive a boca fechada. Carina encarou o chão. Evandro mudou o peso, olhando entre os pais e eu, algo perturbado cruzando seu rosto. A reunião seguiu em frente. Conversa de datas, locais, listas de convidados. Escutei em silêncio do jeito que sempre fiz, deixando outras pessoas falarem, fazendo o trabalho silencioso. Mas conseguia sentir crescendo toda vez que Dárcio falava, como se sempre tivesse estado lá. Toda vez que Marina ficava quieta, quando a história se dobrava um pouco mais. Minha mandíbula doía de tanto apertá-la. Finalmente, Sr. Caldas pigarreou novamente. Há uma coisa que gostaria de esclarecer, ele disse. Seu tom ainda era educado, mas mais firme agora. João, posso perguntar algo? Olhei para cima. Sim, disse. E assim, a sala se inclinou para dentro. Sr. Caldas dobrou as mãos na frente dele do jeito que homens fazem, quando estão tentando permanecer calmos e justos. Por quanto tempo? Ele perguntou cuidadosamente. Você fez parte da vida da Carina? A pergunta aterrissou suave, mas carregou peso. O salão paroquial ficou quieto o suficiente para eu ouvir a cafeteira clicar quando se desligou sozinha. Não me apressei para responder. Pensei na primeira vez que Carina me chamou de João, em vez de aquele cara que minha mãe está namorando. Pensei em ensiná-la como trocar um pneu na entrada, enquanto a neve se infiltrava nas nossas botas. Pensei nas noites que esperei acordado para ela chegar em casa, fingindo que não estava preocupado. 17 anos, disse. Casei com a Marina quando Carina tinha 9. Dárcio se mexeu na cadeira. Bem, tecnicamente, levantei a mão, sem olhar para ele. Meus olhos permaneceram no Sr. Caldas. Não estou aqui para discutir tecnicidades, disse. Você perguntou há quanto tempo fiz parte da vida dela. Essa é a resposta. Sr. Caldas acenou devagar, e durante esse tempo senti a pasta embaixo da minha mão, a borda de papelão fino, os cantos que havia alisado naquela manhã. Estive lá, disse, consistentemente. Dárcio deu uma risada curta. Poxa, você faz soar como se... Sr. Caldas levantou um dedo, parando-o. Deixe ele terminar. Foi quando abri a pasta, não joguei nada para fora. Não deslizei papéis pela mesa como se estivesse apresentando um caso. Peguei um documento de cada vez, segurando apenas o tempo suficiente para explicar. Este é um aval para o primeiro carro da Carina, disse. Ela precisava de transporte confiável para escola e trabalho. O pai biológico dela não estava disponível. A mandíbula do Dárcio se apertou. Esta é uma conta médica, continuei, minha voz firme. De quando ela tinha 12. Nada dramático, apenas algo que uma família cuida. Coloquei o papel de volta na pasta, cuidadoso, arrumado. E este, disse, puxando o programa de formatura. É da cerimônia do ensino médio dela. Sentei no lado esquerdo das arquibancadas para conseguir uma foto clara quando ela passou. Carina olhou para cima então. Seu rosto havia empalidecido. Encontrei seus olhos por apenas um segundo, não acusando, não com raiva, apenas honesto.
Não guardei estes para provar nada, disse. Guardei porque eram minha vida. O silêncio engrossou. A mãe do Evandro pressionou os lábios. Evandro encarou o chão, depois para cima para Carina. Isso é verdade? Ele perguntou baixinho. Carina abriu a boca, fechou-a, seus dedos curvados firmes ao redor do telefone. Dárcio se inclinou para a frente. Olha, isso está sendo exagerado. Eu sou o pai dela. Evandro se virou para ele. Então por que nada disso foi mencionado? Dárcio deu de ombros. Não pareceu relevante. Foi quando Marina falou pela primeira vez em um tempo. Não achei que importava, ela disse suavemente. Só queríamos que as coisas corressem bem. Senhor Caldas exalou pelo nariz. Bem não é o mesmo que honesto. Ninguém argumentou. Evandro se levantou, passando a mão pelo cabelo. Sua voz estava calma, mas havia algo quebrado nela. Não foi isso que me disseram, ele disse olhando para Carina agora. E dói mais do que você imagina. As palavras ficaram lá, pesadas e finais. Ninguém se mexeu. Não me senti vitorioso, não me senti aliviado. Senti cansaço. O tipo de cansaço que se instala depois que você carregou algo por muito tempo e finalmente colocou no chão. Evandro recuou em direção à porta. Preciso de ar, ele disse. Os pais não o impediram. Quando a porta se fechou atrás dele, a sala pareceu menor. Dárcio encarou diretamente à frente. Os ombros da Marina caíram. Os olhos da Carina brilharam com algo que poderia ter sido arrependimento ou poderia ter sido apenas medo. Fechei a pasta e a descansai no meu joelho novamente. Não vim aqui para arruinar nada, disse baixinho. Vim porque me fizeram uma pergunta. Ninguém me contradisse. O relógio na parede fazia tic-tac alto e constante. E pela primeira vez em muito tempo, a verdade não tinha mais onde se esconder. A queda não explodiu de uma vez. Se espalhou como frio através de uma casa com isolamento ruim. Se infiltrou em cada canto nos dias seguintes. Na segunda de manhã, os telefonemas começaram. Silenciosos, cuidadosos, pessoas da igreja perguntando como eu estava me segurando. Uma das amigas da Marina deixando uma mensagem que começava com "Não quero tomar partido, mas..." e terminava com silêncio. Marina não veio para casa naquela noite. Não fiquei surpreso. Estava sentado na mesinha da cozinha no meu apartamento, meu calendário de bolso aberto na minha frente, caneta descansando entre meus dedos como se ainda pudesse ter algum lugar para estar. Continuava checando o relógio mesmo assim. Velhos hábitos não morrem limpos. Quando ela finalmente ligou, estava perto de meia-noite. Estou ficando na minha irmã, ela disse. Sua voz soava fina, como se tivesse sido esticada demais. Preciso de tempo. Recostei na cadeira e encarei o teto. A luz zumbia levemente. Tempo para quê? Perguntei. Para pensar, ela disse. Você envergonhou a Carina, envergonhou todos nós. Deixei isso ficar por um momento. Respondi uma pergunta, disse. Numa sala onde fui convidado. Você não precisava dizer tudo aquilo, ela disparou. Não precisava trazer papéis. Eles perguntaram há quanto tempo fiz parte da vida dela, disse. O que eu deveria fazer? Mentir melhor que você mentiu? Ela puxou o ar afiado. Isso não é justo. Nem foi fingir que eu não existia, disse. A linha ficou quieta. Então Marina disse algo que não havia planejado. Eu sabia que o Dárcio estava falando com ela, ela admitiu. Por meses. Meu aperto se apertou no telefone. Você sabia, disse. Ele estava enchendo a cabeça dela com coisas, ela disse rapidamente. Sobre como famílias parecem, sobre o que os pais do Evandro esperariam. Não achei que fosse chegar tão longe. Mas você deixou, disse. Não impedi, ela sussurrou. Foi o momento em que algo em mim finalmente mudou. Não raiva, nem mesmo mágoa. Apenas clareza. Marina disse. Fiquei de guarda na marinha no meio da noite, congelando porque, quando é seu posto, você não vai embora. Você abandonou o seu. Ela começou a chorar então. Não levantei a voz. Também não a suavizei. Não vou mais fazer isso, disse. Não vou fingir que sou o opcional. Desligamos, sem dizer tchau. 2 dias depois, sentei do outro lado de uma gerente de empréstimos no Sicredi. O mesmo lugar onde assinei papéis por ano sem pensar 2 vezes.
As luzes fluorescentes zumbiam em cima. Do lado de fora, a chuva havia transformado o estacionamento numa sopa cinza de lama e marcas de pneus. Não estou procurando punir ninguém, disse, mãos dobradas na mesa. Só quero as coisas limpas. A mulher acenou. Geralmente é o jeito mais inteligente. Passamos por contas, obrigações, onde meu nome ainda carregava peso e onde não deveria mais. Tomei uma decisão que me surpreendeu. Não puxei a conta de emergência que havia separado para Karina anos atrás. Assinei-a completamente para ela, sem amarras, sem discursos. Ela vai precisar, disse simplesmente, mas não vai precisar de mim ligado a isso. Saindo daquele prédio, o frio bateu forte. O vento cortava direto através da minha jaqueta e por um segundo fiquei lá deixando. Na Marinha, você aprende a diferença entre frio que machuca e frio que te desperta. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, o silêncio parecia mais pesado que antes. O radiador batia. O relógio fazia tic-tac. Pensei nas longas noites no navio, quando todos os outros dormiam, e a única coisa te fazendo companhia era a água escura e seus próprios pensamentos. Nunca me senti sozinho, então. Isso era diferente. Meu telefone tocou na mesa. Uma mensagem, número desconhecido. João, aqui é o Evandro. Sinto muito entrar em contato assim, mas acho que você merece ouvir algo diretamente. Encarei a mensagem por um longo momento antes de responder. Pode falar. 3 pontos apareceram, desapareceram. Apareceram novamente. Eu não sabia, não realmente. E uma vez que soube, não consegui fingir que não importava. Coloquei o telefone virado para baixo e fechei os olhos. O que quer que estivesse vindo, sabia uma coisa com certeza. Dizer a verdade havia custado meu casamento como o conhecia. Mas pela primeira vez em muito tempo, conseguia respirar. Encontrei Evandro 2 semanas depois num restaurante na Avenida João Fiuza. O tipo de lugar que nunca se incomodou em reformar porque o café era quente e ninguém te apressava para sair. A chuva alinhava o meio-fio lá fora em pilhas desiguais, cinza nas bordas. Lá dentro, cheirava a gordura de bacon, torrada e café queimado. O tipo bom de comum. Eu já estava lá quando ele entrou, sentado numa mesa perto da janela. Minha jaqueta pendurada no gancho, meu calendário de bolso guardado onde sempre morava. Hábito. Prova para mim mesmo de que ainda pertenço a algum lugar no tempo. Evandro me viu e hesitou como se não tivesse certeza se eu havia mudado de ideia. Então ele veio. Senhor Hollis, ele disse. João, corrigi gentilmente. Sente. Ele deslizou para a mesa do outro lado de mim, mãos apertadas à frente. Parecia cansado, não com raiva, apenas desgastado pela decepção. Queria dizer isso cara a cara, me ele disse. Eu te respeito mais que o pai biológico dela. Não respondi imediatamente. A garçonete passou, completou meu café, deu uma olhada no Evandro como se pudesse dizer que isso não era um café da manhã casual. Quando ela saiu, disse: Respeito não é algo que você diz para melhorar as coisas. É algo com que você vive. Ele acenou. É por isso que estou aqui. Ele me contou que sua família havia colocado o casamento em espera. Não cancelado, não movido para frente, apenas parado. Nos importamos com honestidade, ele disse. Se um casamento começa com uma mentira, não tem muita chance de durar. Observei um caminhão de lixo passar lá fora, lâminas raspando, faíscas pulando quando bateu no pavimento desigual. Karina está com medo, ele acrescentou. Ela não sabe como consertar o que quebrou. Mexe meu café devagar. Algumas coisas não se consertam do jeito que as pessoas querem, ele engoliu. Ela me pediu para te dizer. Ela sente muito. Isso aterrissou mais suave do que esperava. Ela não sabia como dizer ela mesma, ele continuou. Então ela mandou isso. Ele deslizou o telefone pela mesa. Uma mensagem curta estava na tela. Obrigada por tudo. Não sabia como segurar as duas verdades ao mesmo tempo. Encarei por mais tempo do que precisava. Às vezes, disse baixinho, as pessoas pensam que escolher uma história significa apagar outra. Não é assim que funciona. Evandro acenou. Ainda estou descobrindo as coisas. Eu também, disse. Terminamos nosso café em silêncio.
Não constrangedor, apenas honesto. Quando saí para o frio depois, o ar parecia afiado, mas limpo. O tipo que limpa sua cabeça. Puxei minha jaqueta mais apertada e fiquei lá por um momento, observando minha respiração se afastar. Marina ligou mais tarde naquela noite. Não atendi. Não estava mais com raiva. Havia terminado de viver no espaço onde meu valor dependia de outra pessoa dizer meu nome. Semanas passaram, depois meses. Me acomodei num ritmo menor. Trabalho, café, noites quietas o suficiente para me ouvir pensar. Consertei coisas ao redor do apartamento que não precisavam de conserto, apenas para lembrar que ainda podia. Uma manhã, sentado no mesmo restaurante, abri meu calendário de bolso e comecei a planejar à frente. Não coisas grandes, apenas normais. Troca de óleo, consulta médica, uma pescaria que havia adiado. Vida sem notoriedade e sólida. Pensei em todas as noites que fiquei acordado esperando Karina chegar em casa. Todas as contas pagas sem agradecimento, todos os momentos que ninguém viu. E percebi algo que parecia paz. Ser pai nunca foi sobre um título. Foi sobre aparecer, permanecer firme, segurar a linha quando teria sido mais fácil ir embora, mesmo que no final ninguém batesse palmas. Se essa história tocou perto de casa, se você já se sentiu apagado enquanto ainda estava bem ali, pare um momento para refletir. Compartilhe com alguém que possa precisar ouvir. E se quiser mais histórias sobre dignidade, verdade e força silenciosa, considere se inscrever, porque às vezes a coisa mais alta que um homem pode fazer é dizer a verdade e seguir em frente. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu. Este é apenas o começo de algo melhor.